Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Eu vou ler o texto para que aqueles que estão nos assistindo possam também acompanhar. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai, nós rendemos graças ao Senhor, te bendizemos, porque diante da Tua palavra, com muito temor e tremor, nós nos colocamos para aprender de Ti. Como é bom estar aos Teus pés, como é bom estar na Tua presença, como é bom ouvir a Tua voz. Portanto, Senhor, fala conosco por meio da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, que sejamos edificados nessa manhã, que saiamos daqui, ó Deus, fortalecidos na fé, e que Teu nome seja glorificado na nossa vida e em tudo que nós fizermos. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus estava a caminho de Jerusalém, na sua última semana de vida aqui na terra. Ele estava a caminho da cruz para poder cumprir os propósitos de Deus, a missão que Deus o dera. Se você leu ou se você ouviu a minha pregação no capítulo 18, o capítulo anterior, você viu que Jesus, nessa caminhada, há pouco tempo antes de entrar na cidade de Jericó, ele tinha curado um cego chamado Bartimeu, que estava à beira do caminho. E esse foi um milagre maravilhoso, ao ponto de não somente Bartimeu, depois de ser curado e salvo pelo nosso Senhor Jesus Cristo, entrar louvando a Deus na cidade, como também todo o povo e a multidão que viu aquele milagre. E aí Jesus, nessa sua caminhada, entra na cidade de Jericó. E agora, em meio à multidão que o acompanhava e o admirava, glorificando a Deus, nós vemos aqui a salvação indo ao encontro de um homem. Seu nome era Zaqueu, profissão publicano, ou seja, cobrador de impostos. Só para você ter uma ideia, os publicanos eram tidos como grandes pecadores, porque eles cobravam impostos do seu próprio povo em favor dos seus inimigos, que era Roma. Então, eles eram vistos como traidores da nação, traidores do povo. Mas mesmo assim, esse homem de baixa estatura, ele sentiu o desejo de conhecer a Jesus. E então ele subiu numa árvore e de repente
Zaqueu vê Jesus se voltando para ele, chamando pelo nome, dizendo que iria hospedar em sua casa. Meus irmãos, o que nós vemos aqui em seguida é a manifestação da maravilhosa graça de Deus na vida de um pecador. Zaqueu, ele foi chamado para a salvação, e esse é o tema que eu quero tratar nessa manhã, o chamado para a salvação. Todos nós que estamos aqui, em algum momento da nossa vida, nos sentimos chamados por Deus. Você sabe, o dia em que você se sentiu atraído pelo Senhor, de forma irresistível, para querer servi-lo. Quando seus olhos foram abertos, assim como o do Bartimeu, e você saiu do seu estado de trevas para a luz. Você sabe, quando você foi despertado ou despertada para o desejo de conhecer a Deus e querer viver um relacionamento com Ele. Irmãos, nós veremos nessa manhã que tudo isso foi a graça de Deus. Foi a graça, a maravilhosa graça de Deus manifesta na vida de nós pecadores. E o chamado para a salvação, meus irmãos, em primeiro lugar, é um chamado soberano. Veja que dos versículos 1 a 5, nós vemos aí Zaqueu querendo conhecer a Deus, mas antes de ele querer conhecer Jesus, já o conhecia. Veja que assim que Jesus entrou na cidade de Jericó, ele já entrou com um propósito. Ele entrou interessado em salvar a vida de Zaqueu. O texto diz que Jesus entrou em Jericó e ele atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia por causa da multidão, e ele era de pequena estatura. Então ele, correndo adiante, subiu num sicômoro, que era o nome da árvore, ou numa figueira brava, a fim de ver Jesus, porque Jesus passava por ali. E no versículo 5, é o versículo chave para nós entendermos que o chamado soberano de Deus na vida de Zaqueu aconteceu quando Jesus, ele foi o maior interessado em salvar a vida de Zaqueu. O versículo 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Quem disse o nome? Quem disse a Jesus que o nome daquele homem era Zaqueu? Então, meus irmãos, claro, o texto ele não deixa claro, pode até acontecer de alguém ter falado na multidão o nome de Zaqueu: Zaqueu, desce daí que você vai cair. E Jesus olhando: Zaqueu, desce daí, eu vou para a tua casa. Você quer me ver? Tudo bem, eu vou para a sua casa. Mas não. Eu compreendo do texto que aqui havia uma intencionalidade de nosso Senhor Jesus Cristo, de ir até Zaqueu, de olhar para Zaqueu, de falar o nome de Zaqueu. Eu acredito que esse chamado de Jesus foi algo tão impactante na vida de Zaqueu, que o texto fala que ele desceu depressa. Portanto, meus irmãos, assim acontece na vida daqueles a quem Deus elegeu em sua livre e soberana vontade. Assim aconteceu na minha e na sua vida. Antes mesmo de nós conhecermos a Deus, já havia um plano glorioso do Senhor. Um plano maravilhoso para aqueles a quem o Pai deu. Deus, ele elegeu, o Pai elegeu antes da fundação do mundo e deu a Jesus aqueles a quem te pertence. E veja que João capítulo 6, versículo 37 e o versículo também 44, diz que Jesus, falando para a multidão
que acabara de multiplicar pães e peixes. João 6,37 e também o versículo 44 diz assim: todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, ou seja, não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, está claro que foi o que aconteceu na vida de Zaqueu. Deus o atraiu. O Espírito Santo fez uma obra no coração daquele homem, gerando fé no coração dele, para que ele desejasse conhecer a Jesus. Mas antes dele chegar até Jesus, Jesus já o conhecia e por isso o chamou. Paulo, falando aos Romanos, Romanos 8, versículo 30, diz assim: e aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nesse momento ouvindo essa palavra, Deus, Ele tem um plano glorioso na vida do seu povo. E nós precisamos louvar a Deus por isso. Mas, irmãos, em segundo lugar, o chamado de Deus para a salvação, além de ser um chamado soberano, é um chamado irresistível. Veja, os versículos 6 e 7, quando Jesus ele chamou a Zaqueu, Zaqueu prontamente respondeu positivamente. Ou seja, esse chamado é um chamado irresistível, requer pressa para atendê-lo e produz também uma grande alegria. Versículo 6 diz assim: Zaqueu desceu depressa e o recebeu com o quê? Com alegria. Isso mesmo, estão todos de máscaras. Vai ter que fazer um esforço maior para eu ouvi-los. Veja, irmãos, que assim que Jesus, ele chamou Zaqueu, foi um chamado irresistível. Um chamado que foi atendido prontamente. Um chamado que requer pressa. Um chamado que produz alegria indivisível em nossos corações. E por que esse chamado irresistível requer pressa e deve ser atendido prontamente? Porque, meus irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. A palavra do Senhor já nos diz que se você ouve hoje o Evangelho, a mensagem de salvação, você deve atender, responder positivamente para que seja salvo. Você precisa crer nessa mensagem. Mas nós sabemos que ninguém pode crer se não for atraído de forma irresistível por essa graça maravilhosa. É a graça. É Ele quem abre os nossos olhos, é Ele quem abre os nossos corações e coloca a disposição necessária para crermos. Mas, irmãos, nós não podemos perder de vista que, diante disso, a responsabilidade é nossa em responder. Deus, Ele chama, mas é nós quem devemos responder, é nós que devemos crer. Mas não somente crer, nós precisamos também nos arrepender dos nossos pecados, e foi isso que aconteceu com Zaqueu. E aí eu trago aqui o meu terceiro motivo pelo qual o chamado de Deus para a salvação aconteceu na vida de Zaqueu e acontece também na nossa vida. O chamado para a salvação, como eu já falei, é soberano, em primeiro lugar. É irresistível, mas também, irmãos, o chamado para a salvação, ele é transformador. Veja o que aconteceu na vida de Zaqueu. Versículos 7 a 10.
Quando Zaqueu ele desceu depressa e recebeu com alegria o convite de Jesus, o chamado de Jesus, a partir do versículo 7 diz que todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Irmãos, quando a salvação de Deus chega na vida de uma pessoa, isso é transformador, e é transformador de tal forma que as pessoas em sua volta, elas não entendem. E foi o que aconteceu. Aquele homem, sim, ele era um pecador. Em nenhum momento Deus não disse que ele não era um pecador. Assim como eu e você, somos pecadores. E antes éramos escravos do pecado, hoje libertos pela graça. Eu me lembro, irmãos, quando eu me converti. Eu acredito que muitos de nós têm um testemunho desse. Quando eu me converti, irmãos, as pessoas dizem, quem é esse cara? Talvez na sua família, quando você se converteu, alguns disseram, sabe o que? Agora quer ser santo. Agora ela é santa. Agora, né? Aprontou o que aprontou, agora é santo. Agora vive com auréola na cabeça. E não se trata disso. De ter uma auréola na cabeça, auréola, né? E ser perfeito. Claro, o nosso alvo, sim, é a perfeição. Nós somos chamados para a santificação. E nós precisamos viver uma vida que glorifica a Deus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, como aconteceu com Zaqueu. O chamado para a salvação é transformador, porque produz arrependimento dos pecados. Veja que no versículo 8, o texto diz, Zaqueu, por sua vez, diante daquelas críticas da multidão, por sua vez se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então veja, que esse chamado de Deus, pelo Espírito Santo, porque a graça de Cristo em nossos corações é a manifestação do Espírito, quando aplica a obra redentiva de Cristo em nosso coração, quando nos constrange, quando nos convence do pecado, da justiça e do juízo, quando nos dá uma nova vida, uma nova visão das coisas. Nós passamos a olhar as coisas agora diferente. A nossa ética muda. Os valores mudam. Agora são valores do reino. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que era escravo do pecado, agora foi livre para viver uma nova vida, não mais preso aos padrões desse mundo, mas como o apóstolo Paulo fala, transformados pela renovação da mente, entregando agora a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, recebendo da vida que entra no nosso interior, e que lança fora todo medo, lança fora toda dor, lança fora tudo aquilo que nos paralisa. É isso que o Espírito Santo fez, é isso que o Espírito Santo quer fazer na minha e na sua vida, quando nós respondemos a esse chamado, quando nós nos entregamos completamente ao nosso Senhor Jesus Cristo, quando o nosso coração passa a ser agora completamente dele, e ele passa a reinar a nossa vida. A nossa atitude, irmãos, é nos arrepender dos pecados, é abandonar a vida velha.
O chamado para a salvação é transformador, porque gera uma mudança de atitude, e foi isso que aconteceu na vida de Zaqueu. Por fim, meus irmãos, o chamado para a salvação, ele é transformador, porque ele é movido pelo amor incondicional do nosso Deus. Deus, ele te amou. Deus, ele me amou. Deus, ele nos amou quando nós éramos pecadores, quando nós ainda éramos inimigos dele, rebeldes, transgressores da sua lei. Deus, ele nos viu nessa situação e nos amou de tal maneira que ele enviou ao seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus nos constrange, meus irmãos, porque Cristo é o nosso maior bem, o nosso maior tesouro. Meus irmãos, Zaqueu foi um pecador encontrado e chamado para receber o maior bem que alguém pode receber, que é a salvação. Ele foi chamado por Deus de forma soberana, Deus o elegeu para a salvação. Ele foi atraído irresistivelmente pela graça de Jesus e transformado radicalmente pelo poder do Espírito Santo. Eu quero trazer algumas aplicações, apenas 3 aplicações para a nossa vida. Diante dessa verdade que nós aprendemos, irmãos, você deve reconhecer a soberania de Deus em tudo na sua vida, que nada acontece na sua vida sem que Deus esteja totalmente no controle. É Ele está cuidando de você, Ele quer que você se entregue totalmente. Você deve atender a voz de Deus sempre com pressa, com destreza e com muita alegria, não com tristeza, tá? Mas com muita alegria. Seja pronto a obedecer ao Senhor, se alegre todos os dias da sua vida com a grandiosa bênção que você recebeu, que é a salvação pela graça. E por fim, irmãos, nós precisamos, você deve, nós devemos ser santos, desejar ser santos e viver uma vida que glorifica a Deus em todas as coisas. E a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, seja fortalecido no Senhor, com essa mensagem maravilhosa que é o Evangelho. E você que ainda não conhece a Jesus, não perca tempo. Hoje é o dia da salvação. Que o Espírito Santo esteja nesse momento fazendo uma grande obra na sua vida. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos porque sabemos que o Senhor é bom. Assim como o Senhor entrou na vida de Zaqueu, como no versículo 10 desse texto que nos diz, porque Jesus, o Filho do Homem, veio para buscar e salvar o pecador. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é soberano na salvação. Sua graça é irresistível. E o poder do Evangelho e do Teu Santo Espírito é transformador. E nós te louvamos por isso. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos que aqui está, gerando fé, coragem, força, alegria no coração, para que eles continuem cada vez mais firmes nessa caminhada, servindo ao Senhor com alegria. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.